acaba de deixar o Atlético. O Wagner Palma dá uma dica aqui no nosso chat. Se o Galo esperar um pouco, o Tite estará disponível. A situação do Tite não tá fácil lá na Toca da Raposa. Ontem um empate com o Mirassol, com o Cruzeiro jogando mal, 2-2. Muita reclamação por parte do Mirassol. O técnico Daniel Guanais até, né, se extravasou ali um pouco. E o Tite, de fato, vive um momento muito complicado, sendo muito pressionado nesse momento. Boa parte da torcida se acompanhando, torcida muito contra o Tite. O Cruzeiro também não está se encaixando nesse trabalho com o Tite, que, claro, é muito mais recente, né, Pedro? Mas ainda assim as coisas não estão andando pelo lado do Cruzeiro. Pois é, e o Mirassol foi melhor no jogo. Muito melhor. O Cruzeiro, uma coisa que chama atenção, erros técnicos também dos jogadores. Assim, time espaçado, né? Cometendo muitos erros, de fato. Teve uma oportunidade clara de gol com o Sinisterra, uma finalização horrorosa para fora. O cruzamento também do Christian. Parece que o Cruzeiro está naquele momento, já muito cedo na temporada, que tudo dá errado, né? Perde um gol feito, toma um gol na sequência. Você vê os jogadores de meio campo do Cruzeiro naquele negócio de segurar a bola, procurar a opção e as pessoas não estão se movimentando, não tem o que fazer. É cedo, mas é preocupante, né? Principalmente para o Tite, que ficou esse tempo sem trabalhar, teve problemas sérios de saúde mental. Já chegar e em fevereiro tá com essa pressão em cima dele nas costas, que é muito grande e ela vai aumentar muito rápido, né? Eu acho que mais 1-2 semanas, se as coisas não mudarem, a gente vai estar debatendo a demissão do Tite. É bem complicado. E o Mirassol teve muitas facilidades, né? O Cruzeiro até tentou pressionar em alguns momentos, dava ainda mais espaço para o Mirassol. Se não fosse o Cássio, ia ser pior ainda, hein? O Cruzeiro poderia ter sofrido uma derrota, e uma derrota até por um placar um pouco elástico. PVC, quero te ouvir sobre o jogo, mas também sobre a situação do Tite. E será que a saída do Sampaoli, e claro, rivais, ainda mais numa cidade, né, tão polarizada, assim, com dois clubes rivalizando o tempo todo, o que acontece em um acaba reverberando um pouco no outro. Saída do Sampaoli pressiona ainda mais um Tite, ou você não vê a relação? Eu acho que o Pedro Lourenço ainda não amadureceu a ideia de trocar o técnico. Acho. Com certeza a gente vai ter na semana. O Cruzeiro precisa ganhar da RT e classificar para as finais do Mineiro. Aí ele vai ter uma semana razoavelmente de trabalho para tentar voltar no Brasileirão na quarta rodada com mais força. Eu percebo o Tite inseguro. Acho que o Tite está inseguro. E acho incrível que ele esteja inseguro. Já falei um pouco disso aqui. É claro que ele tem que dar resposta. Ele é um técnico remunerado para dar resposta e montar um time que foi terceiro colocado do Brasileirão do ano passado, que não pode ser lanterna ou vice-lanterna como está nesse momento. Mas é incrível você perceber que um homem de 63, 64 anos, que dirigiu o Brasil nas últimas 2 Copas do Mundo, que foi campeão no fracasso dele no Flamengo, ele foi campeão estadual, mas foi campeão, e que você olha para o rosto dele e você está vendo insegurança. Ele não está seguro. E aí você vai dizer o quê? Ele tá inseguro porque mudou o repertório de jogadores e de tipo de jogo que se faz no Brasil? Não me parece que seja isso. Às vezes eu fico ouvindo, os conceitos mudaram. Tá? Quais conceitos? Vamos ser mais detalhistas, vamos ser mais cuidadosos em relação a qual é a crítica que se faz. O que é que mudou? O que eu percebo é que a insegurança dele pode interferir no trabalho. Se ele tiver segurança para chegar e ter uma comissão técnica, ele ou a comissão, uma crítica que se fez ontem foi que na parada para hidratação, ele estava em silêncio e o Matheus Bach falando. A gente tem essa imagem, a gente coloca aqui no telão, essa imagem que rodou muito nas redes sociais ontem. Aliás, eu diria que foi até a imagem da rodada, da rodada de ontem à noite, que foi na parada para hidratação, ali no jogo do Cruzeiro e Mirassol, quando o jogo estava 1-0 ainda. E o Tite fica parado ali na beira do campo, enquanto o Matheus, filho dele, que vocês estão vendo aqui, né, o auxiliar técnico dele, é quem está ali dando as orientações para o jogador. Em um dado momento o Tite até tenta entrar na história, mas tem uma postura mais passiva ali. É uma imagem estranha no sentido de que não é comum que a gente veja um comportamento de técnico deste tipo. Pelo contrário, né, os técnicos são muito
efusivos assim, nesse momento. Haja visto o Diniz, né, no episódio com o Nuno Moreira, então não é comum. Mas não sei também se é definitivo de dizer algo, dá para cravar algo, como é o Tite lá dentro, enfim. Essa imagem, ela me lembra muito a imagem que viralizou do Dorival Júnior tentando entrar no círculo da seleção brasileira. E aí muita gente determinou que o Dorival, para mim, estava inseguro naquele momento de seleção brasileira, porque nada na seleção brasileira funcionava. Nada funcionava na gestão de Naldo Rodrigues, nada funcionava na seleção. O episódio da água... Sabe o episódio da água? Que o membro da comissão técnica da seleção foi questionado na prestação de contas com o Edinaldo sobre a quantidade de garrafas d'água que foram levadas para uma convocação da seleção. 120 garrafas d'água. Aí ele falou, não, presidente, o jogador toma água. Não, mas sobraram 40 garrafas. Assim, a gente compra com uma sobra. Então, da próxima vez, comprem só 80. Cara, não tinha condição de trabalhar naquela CBF. Não tinha. E o Dorival Júnior era fruto daquela insegurança. O Tite é fruto dessa insegurança? Acho que não. O Cruzeiro não é um clube inseguro, senão não teria sido o terceiro colocado no ano passado. Mas ele parece inseguro, como o Dorival me parecia inseguro naquele momento. Daí você pegar a imagem do Dorival naquele círculo que ele não conseguia entrar e determinar que o Dorival era um técnico horroroso porque não tinha liderança naquele grupo... E 10 meses depois ele é campeão da Copa do Brasil com o sucesso que ele tem neste momento de Corinthians, cara, ninguém trabalha bem todo dia. Ninguém trabalha bem todos os dias. Então, é muito cruel você pegar essa imagem. Aí você fala assim, essa imagem aqui, ela não existia no futebol. Ela é uma imagem recente do futebol. Primeiro que a parada não é técnica, ela é de hidratação. Aí a gente fica olhando na parada de hidratação o comportamento do técnico. E aí, no intervalo de 10 dias, a gente determina, e eu acho que faz sentido, acho que tem um meio termo, que o Fernando Diniz não pode ser tão ríspido como foi com o Nuno Moreira, pleno acordo, aquela história de não fez nada mesmo, estou de pleno acordo que não é daquele jeito que se comunica com o jogador, e se fosse, ele teria tirado mais do jogador. E acho que tem um meio termo que também não é o silêncio do Tite. Mas o Tite, ele é o comandante de uma comissão técnica e ele pode perfeitamente confiar ao assistente dele, que por acaso é o filho dele, o Matheus Bach, que o Matheus se comunique com os jogadores e que ele naquele momento deixe a comunicação para o Matheus. Só que não, a gente determina que isso aqui não pode acontecer. Numa cena que não existia no mundo do futebol. Porque teve gente... É claro, né, gente? Na rede social, o pessoal passa de todos os tons. Já aposentando o Tite, né? O Tite dizendo que o Tite não tem mais... Diagnosticando, né? Dando diagnósticos médicos, uma loucura. Mas aí a gente não pode entrar nessa seara, porque a rede social é terra de doido, é uma coisa louca. Mas essa imagem diz algo pra você, Pedro? Te preocupa em algum grau? É um corte, eu contei aqui, tem 45 segundos de corte essa imagem. Então, não, eu acho que não diz nada. Eu assisti o jogo, o Tite gritou com o time, o Tite orientou o time. Eu acho que o trabalho do Tite não está encaixando, isso é uma coisa. Agora, a gente não pode... É claro que é uma imagem que chama um pouco a atenção, ele está tentando chamar os jogadores, mas são 40 segundos. Eu acho que a gente não pode tirar nada disso. Se a gente observar o Tite durante jogos inteiros e ver que a situação se repete... que ele não consegue falar com o elenco, que ele está apático ao longo de vários jogos, é uma coisa. Mas essa imagem, ela, por mais impressionante que seja, ela, para mim, não diz absolutamente nada. Ontem o Caio Jorge ele foi entrevistado na Zona Mista depois da partida e uma pergunta feita foi sobre essa cena, né? É bom que na hora que eu aponto a cena some. Que time, voltar, esse povo é muito esperto, que time. Mas ele foi perguntado sobre essa cena e quem de fato tem o comando do clube. E ele falou que é um staff grande, de 5, 6 pessoas, que o Matheus de fato conversa bastante com os jogadores, que os próprios jogadores estão incomodados com o momento do time e estão expondo também o que eles acreditam, o que não tá legal. Então, deu uma resposta, assim, que não foi, o Tite é o nosso treinador, mas falou, né, que é toda uma comissão que faz parte desse momento do Cruzeiro. PVC, você falou sobre insegurança. E o Tite passou por algumas mudanças, ou promoveu algumas mudanças na sua comissão técnica. O Kleber Xavier saiu, o Matheus, aparentemente, tendo um pouco mais de protagonismo nesse momento. Esse momento de insegurança, será que dá espaço para que alguém assuma a posição dele de treinador? Ou é fazer uma ilação também que não se encaixa?
Eu não tenho... Eu acho que a gente tem um olhar para as comissões brasileiras que são diferentes das comissões europeias, mas ninguém nunca achou estranho quando se soube que o Alex Ferguson não dava treino e assistia aos treinos pelo circuito interno. Quando era o Carlos Queiroz que ia para o treino e dava o treino, o Carlos Queiroz estava na função dele e o Ferguson ficava, o senhor, assistindo pelo circuito interno. Quando eu comecei a comentar campeonato inglês, eu comentei campeonato inglês de 2003 a 2016, ESPN e depois Fox Sports, o Manchester United, até a temporada 2002, 2003, ele tinha disputado 11 edições da Premier League com esse nome, conquistado 8 títulos e 3 vice-campeonatos. Aí, por 2 anos seguidos, o Manchester United foi terceiro colocado. E quando você pegava os sites da Inglaterra, BBC, The Guardian, os principais jornais, o Ferguson estava condenado, tinha acabado, o ciclo tinha terminado, já era muito tempo, há quase 20 anos, e ele ia embora. Isso foi em 2005. Em 2007, o Manchester United começou uma campanha de tricampeão inglês e campeão da Champions League em 2008. Os ciclos no Brasil são mais curtos, de fato, os desgastes no Brasil são maiores. Mas, às vezes, isso é muito definitivo, assim como eu falei do Dorival Júnior agora. O Dorival Júnior era uma vergonha, porque ele não conseguia entrar na roda, não tinha liderança. E aí, 10 meses depois, ele é campeão pelo Corinthians. O Corinthians parecia sem perspectiva e o Dorival é o líder do time campeão da Copa do Brasil. Então, acho que tem uma certa calma. O que me parece é que, sim, o Tite, me parece, é uma variação à distância, olhando a imagem. Estamos aqui reagindo à imagem. Sim. Um react. Me parece, sim, que o Tite está num momento em que ele precisa provar para si mesmo que ele ainda é o Tite que ganhou tudo o que ganhou. O que é uma loucura, levando em consideração que ele tem uma carreira consolidada. Se ele parar de ser técnico de futebol amanhã de manhã, ele é o técnico Tite, campeão do mundo pelo Corinthians, técnico do Brasil de 2 Copas do Mundo. Agora, ele quer provar para si mesmo. Uhum. Você deu exemplos lá de fora, mas aqui mesmo, né? O Emiliano Dias e o Ramon Dias. O Emiliano tem um protagonismo muito grande na comissão ali com o Ramon, né? Então, isso acontece. O próprio Dorival com o Lucas Silvestre. O Lucas Silvestre também é uma figura muito presente ali. Então, enfim, isso acontece de fato.